Olá, alunos do primeiro ano, essa é a nossa segunda videoaula de Química. Vocês vão abrir a apostila 5, na página 50 do volume 1 ainda, para a gente encerrar essa apostila para poder ir para o volume 2. Nós vamos trabalhar sobre fenômenos nucleares e eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá! Então vamos lá, acompanhando a página 50, vamos falar sobre os fenômenos nucleares que eu pedi para vocês acompanharem aqui. Então vamos lá. No final do século XIX, as pesquisas na área da ciência elas estavam em pleno desenvolvimento. Os sucessivos avanços nas investigações experimentais conduziram às novas interpretações sobre a estrutura atômica e a formulação de novas teorias e modelos que explicassem a relação entre a matéria e a eletricidade. Em 1895, o físico Wilhelm, ao realizar experimentos com a ampola de Crookes, tubo de raios catódicos, descobriu uma nova espécie de radiação produzida pela descarga elétrica de um gás rarefeito na ampola de vidro, que ele denominou de raio-x. Essa descoberta foi considerada o primeiro fenômeno associado à radioatividade. Então aqui, é a foto, é uma radiografia da mão da sua esposa, que ele publicou no seu primeiro artigo sobre o raio-x. Vamos para a página 51. Então, com base nessa experiência e em outras, o físico concluiu que os raios-x, assim como a luz visível, tinha a propriedade de sensibilizar chapas fotográficas. Porém, diferentemente da luz, esses raios eram capazes de penetrar e atravessar objetos opacos, e que futuramente levou à descoberta da radiografia. Ele também observou que o vidro da ampola no qual ocorria a descarga elétrica apresentava-se fluorescente. Em 1896, o cientista Anthony Henry Becquerel, interessado e curioso com os fenômenos fluorescência, após vários experimentos, percebeu ao revelar uma chapa fotográfica que compostos de urânio emitiam radiação continuamente, mesmo quando não expostos à luz. Para Becquerel, essa propriedade era semelhante às dos raios-x. Assim, concluiu que esse fenômeno não tinha relação nenhuma com a fluorescência, apesar de terem a atividade de emitir raios. Dessa forma, ocorreu a descoberta da radioatividade. A descoberta de Becquerel chamou a atenção de vários cientistas, entre eles Mary Sklodowska-Curie e seu marido Pierre Curie. Marie Curie foi uma das mais importantes cientistas do século e, junto com seu marido, desenvolveu várias pesquisas para desvendar o mistério da radioatividade. Eles descobriram 2 novos elementos radioativos: polônio, em homenagem à Polônia, terra natal da Madame Curie, e o rádio, em virtude da intensa radiação que emitia. O reconhecimento da mulher que mudou a história da ciência. Apesar de todos os preconceitos de uma sociedade machista e conservadora da época, Marie Curie foi uma das primeiras cientistas a ser reconhecida e a se destacar no século XX. Graduada em matemática e física, foi a primeira mulher a receber o título de doutor em ciências na Europa. Em 1903, dividiu com seu marido Pierre Curie e com Henri Becquerel o Prêmio Nobel de Física pelas descobertas no campo da radioatividade. Em 1906, foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. Em 1911, ganhou o Nobel de Química pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, tornando-se, portanto, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel e a única até hoje a receber 2 condecorações em áreas científicas. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Marie Curie. Então vamos lá, continuando aqui embaixo. Emissões radioativas naturais, partícula alfa, beta e gama. Nós vamos ver cada uma delas aqui agora. Em 1898, Ernest Rutherford utilizou uma tela fluorescente para detectar as radiações provenientes de determinado material. Com auxílio de placas metálicas eletricamente carregadas, descobriu que havia 2 tipos de radiação, que chamou de alfa e beta.
Na página 52, fala o seguinte, então, que a radiação alfa, segundo Rutherford, deveria ser formada por partículas de carga positiva, uma vez que seu feixe é atraído pela placa negativa. Já a radiação beta deveria ser formada por partículas negativas, pois seu feixe é atraído pela placa positiva. Além disso, as partículas alfa sofrem um desvio menor, significando que devem ter massa maior que as das partículas beta. Em 1900, o físico francês Paul Ulrich Villard descobriu outra forma de radioatividade, que não apresentava carga elétrica, chamada de radiação gama. Naquele mesmo ano, Becquerel constatou que as partículas chamadas de beta eram, na realidade, elétrons em alta velocidade. Cada uma dessas radiações, alfa, beta e gama, apresenta diversas características diferentes. Agora, acompanhando aqui embaixo, para se ter uma ideia melhor sobre o poder da penetração da radiação, pode-se dizer que uma partícula alfa penetra até 0,05 centímetros na pele, mas não atravessa uma folha de papel. A partícula beta pode ser barrada por uma lâmina de aço. Por sua vez, a radiação gama, que facilmente atravessa diferentes corpos, é impedida somente por uma parede de concreto ou blocos de chumbo, por exemplo. É igual mostra o esquema aqui do lado. Quando um átomo emite uma radiação alfa, essa partícula origina um átomo mais estável, com 2 prótons e 2 nêutrons a menos, ou seja, o elemento químico original se transforma em outro com número atômico 2 unidades menor e número de massa 4 unidades menor. Vamos para a próxima página. A radiação beta é uma emissão de um elétron pelo núcleo do átomo, originando um núcleo instável, que se transforma em outro átomo mais estável com um número atômico, uma unidade maior e com o mesmo número de massa. Origina, portanto, um elemento isóbaro do elemento de origem. Então, recapitulando, o que é um isótopo, isóbaro e isótono, são elementos que têm o mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons e o mesmo número de massa. Cada um deles, Independente do tipo de radiação emitida, o núcleo de um átomo é chamado de radioisótopo ou radionuclídeo. E o tempo necessário para que ocorra o decaimento de metade de quantidade de determinado isótopo radioativo é chamado de meia-vida. Aqui nessa tabela a seguir, apresenta alguns radioisótopos e seu tempo de meia-vida. Tem uns, que levam milhões de anos, alguns dias, alguns milissegundos. Então, só para vocês compararem aqui, O tempo de desintegração é uma grandeza de natureza estatística. É impossível prever, por exemplo, quando um átomo de carbono desintegrará. Porém, seguramente após 5.700 anos. 100 miligramas desse radioisótopo se reduzem a 50 miligramas de carbono e originam 50 miligramas de outro elemento. O decaimento radioativo de um elemento pode ser descrito por uma função matemática exponencial, conforme representado no gráfico abaixo. Vamos para a página 54. Acompanhando então a página 54, vamos ver algumas aplicações da radioatividade. Eu queria que vocês separassem bastante, prestassem bastante atenção nessa charge ali, As duas mulheres conversando, Você acha que a usina nuclear afetou de alguma maneira a sua vida, O desenho da usina lá no fundo. Só observar aqui, alguns detalhes do desenho. Então, as descobertas científicas, envolvendo os fenômenos radioativos ainda são muito recentes e suscitam diversas interpretações na sociedade. Para algumas pessoas, palavras como radiação e energia nuclear
despertam desconfiança, incredulidade e ódio. Essa reprovação é muitas vezes influenciada por grupos sensacionalistas, que por vezes repassam informações superficial e incorretas sobre o assunto, vinculando a radioatividade unicamente os aspectos negativos que ela pode ocasionar. Dessa forma, induz algumas pessoas a assumirem um posicionamento radical sobre a utilização dela e distorce o seu real valor na sociedade atual. Além de ter sido essencial para uma melhor compreensão da estrutura atômica da matéria, a radioatividade está associada a diversas descobertas científicas que possibilitam uma rápida evolução em diversos setores, como na ciência, tecnologia, indústria, medicina, agricultura e geração de energia elétrica. Mediante virtudes e polêmicas, seu entendimento é necessário para que seja possível assumir uma posição embasada sobre esse tema tão controverso e importante. Ao ser confrontado por uma informação nova, excluí-la logo de cara é tão preguiçoso quanto tomá-la imediatamente como verdade. A alfabetização científica é a vacina contra os charlatões do mundo, que querem explorar a sua ignorância das forças da natureza. Agora aqui embaixo, vamos ver então como a radioatividade interfere na medicina. A produção de radioisótopos úteis na medicina constitui uma das aplicações mais importantes da radioatividade. Apesar dos efeitos nocivos que a radiação pode causar ao organismo humano, esse fenômeno é um forte aliado no tratamento de doenças como o câncer. O combate a essa doença por meio da radioterapia é possível porque as células cancerígenas são mais sensíveis à radiação do que as células normais. Dessa forma, o uso de dosagens controladas é capaz de destruir somente as células doentes. Outra grande aplicação da radioatividade na medicina são os rastreadores radioativos. O uso diagnóstico desses isótopos é baseado na habilidade de o composto radioativo localizar-se e concentrar-se no órgão ou tecido a ser investigado. Vamos para a próxima página. Agora, a datação radioativa. Ela é uma técnica que permite determinar a idade de objetos antigos, como múmias, fósseis, armas e artigos religiosos, levando em consideração o tempo de meia-vida dos elementos. O método de datação por carbono 14 é o mais utilizado para a determinação da idade de fósseis dos seres vivos, uma vez que todos apresentam em sua constituição uma pequena quantidade dessa variedade de carbono, cerca de 10 mg por quilo, que é naturalmente assimilado durante a vida pela respiração ou digestão. Quando um organismo morre, ele deixa de absorver carbono 14 e a quantidade desse radioisótopo começa a decair. Quanto maior o período após a morte, menor a quantidade de material radioativo presente. Assim, uma vez determinada a porcentagem de carbono 14 em uma amostra, é possível estimar a idade do fóssil. À medida que o tempo passa, o carbono 14, cuja meia-vida é de aproximadamente 5.700 anos, se decompõe em átomos de nitrogênio e partícula beta, conforme essa equação. Portanto, quando um arqueólogo encontra um fóssil, analisa a proporção desse radioisótopo presente nos restos mortais do fóssil e a data. A datação com C14 considera que a cada 5.700 anos a quantidade do isótopo radioativo se reduz à metade. Assim, após 11.400 anos, por exemplo, a quantidade de carbono é de apenas 25% da quantidade inicial. Logo abaixo, vamos ler uma curiosidade aqui. Em 1998, o chamado Sudário de Turim, supostamente o Santo Sudário, o manto que teria sido utilizado para cobrir o corpo de Cristo após a crucificação, foi analisado por meio da técnica de isótopo com número de massa 14 do carbono radioativo. Os resultados mostraram que o linho utilizado na confecção do sudário cresceu entre os anos de 1260 e 1390. Assim, ficou demonstrado que o sudário de Turim não podia ser o Santo Sudário, tratando-se, portanto, de uma fraude.
Agora nós vamos para a página 56. Agora na página 56, vamos falar um pouco sobre a energia nuclear. A sociedade moderna ela vive um grande dilema com discussões constantes que envolvam a manutenção e a construção de novas usinas que fazem uso de reações nucleares para a produção de energia elétrica. O assunto é polêmico e há muitas divergências. Ao mesmo tempo que o núcleo do átomo é capaz de produzir grandes quantidades de energia sem a necessidade de grandes áreas de instalação e sem liberar gases indesejáveis para o meio ambiente, há riscos de acidentes nucleares, a geração e o destino do lixo radioativo, a poluição térmica e a possibilidade de sua utilização para fins terroristas e militares são algumas consequências do uso dessa energia. A conversão de energia nuclear em energia elétrica só foi possível com a descoberta da fissão nuclear. Então, o que é a fissão nuclear? Ela consiste no processo de quebra de núcleos atômicos maiores em núcleos menores, com liberação de grande quantidade de energia. Para que o processo de fissão nuclear ocorra, é necessário que um nêutron seja arremessado em alta velocidade contra o núcleo de um átomo, provocando a instabilidade desse átomo, que se divide em dois núcleos menores em outros nêutrons, além de liberar energia. Então, vamos ver uma frase aqui de Albert Einstein, Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito. Então, analisando esse esquema aqui, prestem atenção ali, Cada um dos nêutrons liberados atinge outros núcleos que promovem novas fissões e liberam mais nêutrons. Esse processo ocorre de forma rápida, espontânea e se repete sucessivamente, provocando uma reação em cadeia. Então, vamos lá para a página 57 agora. Agora, nós vamos ver aqui, através desse esquema aqui, desse desenho, a conversão da energia atômica em energia elétrica ela é feita em usinas nucleares e tem como principal objetivo controlar as reações nucleares em cadeia, de modo que a energia seja liberada e gradualmente e sob a forma de calor. Então, vamos ver como que funciona essa usina nuclear aqui, Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. E vamos passo a passo, Número 1. Essa aqui primeiro, São barras de controle onde o local acontece a absorção de nêutrons a fim de controlar a velocidade da reação. Logo em seguida, essa cápsula vermelha aqui, onde ocorre a fissão nuclear. Depois, a energia liberada aquece a água e forma vapor, o qual segue para a turbina e para a região de resfriamento. Vamos seguindo a flechinha aqui, a turbina de vapor, onde passa para a região de resfriamento. Depois aqui, local onde ocorre o resfriamento do vapor, utilizando-se a água do mar, por exemplo. Aqui, reservatório de água, o condensador. Parte da água líquida retorna para o sistema. Tem uma bomba aqui e a parte da água retorna para o sistema. A energia mecânica é transformada em eletricidade. E aqui são passados, a nossa rede, transmitindo daí para os grandes centros ali, para todo mundo, a eletricidade. Outro processo que possibilita a obtenção de energia elétrica com o núcleo do átomo é a fusão nuclear. Ao contrário do que ocorre no processo de fissão, a fusão nuclear consiste na junção de átomos pequenos para a obtenção de átomos maiores. Além de gerar quantidades de energia muito superiores ao processo de fissão, os resíduos resultantes da fusão nuclear são bem menos perigosos. No entanto, esse processo ainda é inviável para o uso industrial em função da enorme quantidade de energia necessária para que o processo tenha início.
vários milhões de graus Celsius, temperatura essa encontrada apenas no Sol e em outras estrelas. Agora aqui embaixo, ó, na página 57, começa as atividades, né, referente a essa videoaula de hoje. Vocês podem continuar, né, tem mais umas 2, 3 páginas aqui para frente, e vai encerrar a apostila do volume 1. Depois vocês vão lá no caderno de atividades, que eu vou deixar as páginas para vocês também no caderno de atividades, referente que é o finalzinho lá também do caderno de atividades para vocês terminarem esse conteúdo. Tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!